Alô? Olá, muito boa noite. Nós vamos agora aprendermos um pouco a respeito do alfabeto fonético internacional. E vamos então, antes de nós lermos, sabermos um pouco a importância e o porquê do fonético internacional. Muito bem, dentro da fonética e da fonologia, nós sabemos que a fonética ela vai trabalhar os sons articulados da fala humana ou das línguas naturais. E a fonologia vai trabalhar, por sua vez, com os fonemas. A fonética vai trabalhar então com esses sons articulados, né, da fala e será utilizado não como fonemas, mas a transcrição fonética entre colchetes. E, por sua vez, a fonologia trabalhará com os fonemas, ou talvez a unidade mínima da fala, que não são letras, então nós vamos trabalhar os fonemas que não são letras entre barras inclinadas paralelas. O porquê do alfabeto fonético internacional? O alfabeto fonético internacional, a sigla AFI, em inglês, seria IPA, português, alfabeto fonético internacional, AFI, inglês, IPA, International Phonetic Alphabet. É uma convenção que foi chegado ao consenso de eh, foneticistas, fonólogos, né, filólogos, enfim, para trazer realmente uma facilidade ao aluno, ao estudante que se propõe a aprender um idioma, né, ou se envolve com o ensino e aprendizado de língua estrangeira, seja ele um segundo idioma ou seja uma língua estrangeira. Então, muitas vezes nós sabemos que nem todos os fonemas de todas as línguas estão contidos em uma só língua materna ou uma língua nativa do aluno ou do estudante em questão. Então, como o aluno ele é possuidor do alfabeto do aparelho fonador, mesmo que a sua língua nativa, a sua língua materna não tenha, por exemplo, um TH do inglês, né? Ele não vai deixar de aprender o inglês, porque com um certo exercício, com uma certa prática, uma certa constância e uma certa perseverança, obviamente, através do alfabeto fonético internacional, com a ajuda dos símbolos e dos fonemas e também do aparelho fonador, ele obviamente poderá produzir o som do TH. Então nós vamos observar que não importa se a minha língua materna, a minha língua nativa, não tenha, por exemplo, os sons guturais do árabe, ou alguns sons do alemão ou do francês, isso não importa. Então é uma questão de exercício e eu vou chegar lá. Então o alfabeto fonético internacional ele vai facilitar um pouco a vida do estudante, a vida do aluno de língua estrangeira. Então vamos ver aí o alfabeto fonético internacional. O alfabeto fonético internacional, referenciado pela sigla AFI e pela sigla em inglês IPA, International Phonetic Alphabet, é um sistema de notação fonética baseado no alfabeto latino, criado pela Associação Fonética Internacional, como uma forma de representação padronizada dos sons do idioma falado. O alfabeto fonético internacional é utilizado por linguistas, fonoaudiólogos, professores e estudantes de idiomas estrangeiros, cantores, atores, lexicógrafos e tradutores. Obviamente que nesse estudo eu gostaria de demonstrar para vocês os gráficos, toda essa questão, mas eu não vou ter condições, então eu aconselho que a gente vai fazer a leitura, vai demonstrar alguns exemplos e vocês procurem pesquisar na internet para observar do que se trata o alfabeto fonético internacional e seu conteúdo. E vocês poderão ficar mais familiarizados então, ok? O alfabeto fonético internacional foi projetado para representar apenas aquelas características da fala que podem ser distinguidas no idioma falado, fonemas, entonação e a separação de palavras e sílabas. Para representar características adicionais da fala,
como o ranger dos dentes, sigmatismo, língua presa e sons feitos com lábios leporinos, utiliza-se de um conjunto ampliado de símbolos chamados de extensões ao AFI, extensões ao Alfabeto Fonético Internacional. Ocasionalmente, letras ou diacríticos são adicionados, removidos ou modificados pela Associação Fonética Internacional a partir da alteração mais recente em 2005. Existem 107 letras, 52 diacríticos e 4 marcas de prosódia no Alfabeto Fonético Internacional. Os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional são divididos em 3 categorias: letras, que indicam os sons básicos, diacríticos, que especificam mais esses sons básicos, e suprassegmentais, que indicam características como velocidade, tom e acento tônico. Essas categorias são divididas em seções menores. As letras podem ser vogais ou consoantes, e os diacríticos e suprassegmentais são classificados de acordo com o que indicam: articulação, fonação, tom, entonação ou acentuação tônica. De tempos em tempos, símbolos são adicionados, removidos ou modificados pela Associação Fonética Internacional. História. Em 1886, um grupo de professores de idiomas franceses e britânicos, liderados pelo linguista francês Paul Passy, formou o que passaria a ser conhecido de 1897 em diante como Associação Fonética Internacional. Em francês, Association Phonétique Internationale. O alfabeto original teve como base uma reforma ortográfica do inglês, conhecida como alfabeto rômico, porém, para adequá-la a outros idiomas, os valores dos símbolos tornaram-se variáveis de acordo com as características de cada língua. Por exemplo, o som CH em chave era representado originalmente com a tecla C. No inglês, porém, com a tecla X em francês. Né? Então, nós tínhamos o X era representado com a letra C no inglês e com a letra X em francês. Em 1888, entretanto, o alfabeto foi revisado e uniformizado em todos os idiomas e adquiriu assim uma base para todas as revisões futuras. Desde a sua criação, o Alfabeto Fonético Internacional, AFI, passou por diversas revisões. Depois das principais revisões e expansões ocorridas em 1900 e 1932, permaneceu inalterado até a Convenção de Kiel, realizada em 1989. Uma revisão de menor importância ocorreu em 1993, com a adição de 4 vogais semicentrais e a eliminação dos símbolos para as implosivas surdas. O alfabeto foi revisado pela primeira vez em maio de 2005, com a adição de um símbolo para o flap labiodental. Além da adição e eliminação de símbolos, as mudanças no alfabeto fonético internacional consistiram, na sua maior parte, da renomeação dos símbolos e de suas categorias e na modificação das fontes utilizadas. Recentemente, o alfabeto foi expandido. As extensões do alfabeto fonético internacional foram criadas em 1990 e oficialmente adotadas pela Associação Internacional de Linguística e Fonética Clínica em 1994. A maioria das letras do alfabeto é originário do alfabeto romano ou derivada dele. Alguns são do alfabeto grego e outras não parecem pertencer a alfabeto nenhum. Descrição. O princípio geral do alfabeto fonético internacional é fornecer um símbolo para cada som ou segmento de fala distinto. Isso significa que o alfabeto não se utiliza de combinações de letras para representar sons únicos ou de letras únicas para representar mais de um som, como o X pode representar KS no português. Não existem letras que têm valores sonoros diferentes de acordo com o contexto, como o C possui no português e em outros idiomas europeus. E, finalmente, o alfabeto fonético internacional não costuma ter letras separadas para 2 sons, se nenhuma língua conhecida fizer distinção entre eles, uma propriedade conhecida como seletividade. Entre os símbolos do alfabeto, 107 representam consoantes e vogais, 31 são diacríticos, utilizados para especificar ainda mais estes sons, e 19 são utilizados para indicar características como quantidade, tom, tonicidade e entonação. Formatos das letras. Os símbolos escolhidos para o alfabeto fonético internacional
tem como intenção a harmonia com o alfabeto latino. Por este motivo, a maioria dos símbolos é derivada das próprias letras latinas ou das gregas, ou modificações de ambas. Existem, no entanto, símbolos que não pertencem a nenhuma das duas. Por exemplo, o símbolo que indica a oclusiva glotal tem a forma de uma espécie de ponto de interrogação e era originalmente um apóstrofo. Outros símbolos, como aqueles da faringal fricativa sonora, embora modificados para serem utilizados em conjunto com o alfabeto latino, foram inspirados por glifos em outros sistemas de escrita, neste caso a letra Ain do alfabeto árabe. Apesar desta preferência por letras que harmonizem com o alfabeto latino, a Associação Fonética Internacional admitiu ocasionalmente símbolos que não têm esta propriedade. Por exemplo, antes de 1989, os símbolos do alfabeto fonético internacional para os cliques eram todos derivados tanto de símbolos já existentes para representá-los ou de letras greco-latinas. No entanto, com exceção de nenhum desses símbolos era utilizado pelos hotentotistas ou bantólogos, e como resultado disso, foram substituídos por símbolos não latinos, porém mais difundidos entre os povos que os utilizam, na Convenção de Kiel, realizada em 1989. Símbolos e sons. O alfabeto fonético internacional baseia-se no alfabeto latino, utilizando-se de quanto menos formas não latinas possível. A Associação Fonética Internacional criou o alfabeto fonético internacional para que os valores sonoros da maioria das consoantes retiradas do alfabeto latino corresponderiam ao seu uso internacional. As letras B, D, F, K, L, M, N, P, T, V, W e Z têm os mesmos valores utilizados no português, e as vogais também do alfabeto latino, A, E, I, O, U, correspondem aos seus valores sonoros do português, equivalentes aos sons originais latinos. Outras letras representam valores diferentes do português, representando valores que lhes são dados em outras línguas, como o J, o X e o Y. Que o J pode representar o I, o X o XI, né? E o Y, muitas vezes o I, que arredonda os lábios, como no caso do francês, e também o U, que causa metafonia, e o U com umlaut no alemão, né? Que muda o som da vogal. Com trema é um som, e sem trema passa a ser outro som. Geralmente a vogal A, O e U. Este inventário foi ampliado com o uso de formas maiúsculas ou cursivas, diacríticos e rotações. Existem ainda diversas letras que foram derivadas ou adaptadas do alfabeto grego, embora os valores sonoros nem sempre tenham permanecido equivalentes. Por exemplo, o Y é uma vogal no grego, porém é apenas uma consoante indiretamente relacionada no alfabeto fonético internacional. 3 destas letras derivadas do grego, beta, teta e ri, são utilizadas sem quaisquer modificações da sua forma, enquanto outras tenham sido levemente modificadas e codificadas separadamente de suas letras-mãe no Unicode. Os valores sonoros das letras latinas modificadas frequentemente são derivadas daqueles utilizados nas letras originais. Por exemplo, letras que apresentam em sua grafia um gancho para baixo e para a direita representam consoantes retroflexivas, enquanto letras maiúsculas em tamanho pequeno costumam representar consoantes uvulares, além do fato de que certos tipos de modificação ao formato de uma letra geralmente correspondem a certos tipos de modificação aos sons que elas representam. Normalmente não há maneira de deduzir o som representado por um símbolo através da forma de sua grafia, ao contrário, por exemplo, da fala visível. Além das próprias letras, existe uma grande variedade de símbolos secundários que auxiliam na transcrição. Sinais diacríticos podem ser combinados a letras do alfabeto fonético internacional de maneira a transcrever os valores fonéticos modificados, ou articulações secundárias. Existem também símbolos especiais para características suprassegmentais, como tonicidade e entonação,
que são utilizados com frequência. Utilização. Existem duas maneiras de utilizar os caracteres do alfabeto fonético internacional para transcrever um determinado idioma. Pode-se representar os fonemas através da transcrição fonológica, que transcreve os caracteres entre barras inclinadas paralelas, à direita, e a transcrição fonética, que representa os sons dos fonemas e costuma transcrever os caracteres entre colchetes. Embora a Associação o Alfabeto Fonético Internacional oferece mais de 100 símbolos para transcrever a fala, não é necessário que se utilize de todos os símbolos relevantes ao mesmo tempo. É possível transcrever a fala com diferentes níveis de precisão. O tipo mais preciso de transcrição fonética, no qual os sons são descritos com o maior nível de detalhe que o sistema permite, sem qualquer preocupação com a significância linguística das distinções feitas desta maneira. É conhecido como transcrição estreita ou detalhada. Qualquer outra coisa recebe o nome de transcrição larga ou ampla, embora estes termos sejam obviamente relativos. Os dois tipos de transcrição são representadas geralmente entre colchetes, porém a transcrição larga ou por vezes pode estar em barras e não colchetes. A transcrição larga apenas distingue entre os sons que são considerados diferentes pelos falantes de um determinado idioma. Os sons que são pronunciados diferentemente de acordo com os dialetos ou estilos do idioma, ou de acordo com os sons vizinhos, podem ser considerados como sendo sons iguais, já que são alófonos dos mesmos fonemas. Por exemplo, a pronúncia da palavra porta pode ser transcrita de maneira ampla, utilizando-se do alfabeto fonético internacional como porta, e esta transcrição larga e imprecisa é uma descrição correta de muitas, ainda que não todas, as pronúncias da palavra no português. Esta transcrição ampla meramente identifica os diferentes componentes foneticamente relevantes da palavra, sem indicar a variedade de sons correspondentes. Por outro lado, as transcrições estreitas colocadas entre colchetes especificam a maneira com que cada som é pronunciado. Uma transcrição mais estreita, de porta, iria variar de acordo com a maneira, o sotaque ou o dialeto em que for falada, né? Porta, porta, porta. São algumas das possibilidades. Nem a transcrição larga nem a estreita para o alfabeto fonético internacional fornecem uma descrição absoluta. Elas são descrições relativas dos sons fonéticos. Esta definição se aplica especialmente às vogais no alfabeto fonético internacional. Não existe um mapeamento rápido e consistente entre os símbolos do alfabeto e as faixas de frequência formantes, dependendo da fonologia do idioma em questão. Linguistas. Embora o alfabeto fonético internacional seja popular entre os linguistas para transliterações, outros métodos como a notação fonética americanista ou mesmo o alfabeto fonético internacional, aliado a certos símbolos não oficiais, são utilizados por motivos que incluem a redução da margem de erros na leitura de transcrições manuscritas, ou uma suposta inadequação do alfabeto fonético internacional em certas situações. A prática exata varia consideravelmente de idioma para idioma e mesmo entre cada estudioso ou pesquisador, de maneira que os autores frequentemente optam por incluir uma explicação do motivo de suas escolhas. Dicionários. O alfabeto fonético internacional não é universal entre os dicionários dos diversos idiomas do mundo. Na República Tcheca, por exemplo, os dicionários de grande circulação no mercado tendem a utilizar o alfabeto fonético internacional apenas para os sons que não existem no tcheco. Nos Estados Unidos da América, para representar os sons do inglês, muitos dicionários se utilizam de um alfabeto fonético diferente, chamado American Phonemic Transcription. O sistema americano foi conhecido para usar diacríticos em vez de caracteres especiais, o que facilita muito para quem usa computadores sem as fontes do alfabeto fonético internacional ou máquina de escrever. Contudo, com o crescente uso de computadores e processadores de texto, que podem produzir os caracteres do alfabeto fonético internacional, o sistema de transcrição americano vem sendo aos poucos suplantado.
Ortografias e variantes mais maiusculizadas, né? Maiusculizadas. Os símbolos do alfabeto fonético internacional foram incorporados às ortografias padrão de várias línguas, principalmente na África subsaariana, assim como em outras regiões daquele continente. Entre os principais exemplos estão o Hausa, o Fula, o Akan, o Jebe e o Mandinga. Um exemplo das formas maiusculizadas dos símbolos do alfabeto fonético internacional está no Kabylie, do norte do Togo, que tem formas maiúsculas. Outras formas maiúsculas do alfabeto utilizadas também incluem alguns outros símbolos. Letras. As letras representam os sons básicos do alfabeto fonético internacional. Os valores dos sons das consoantes são idênticos aos do alfabeto latino e, em muitos casos, correspondem ao uso da língua portuguesa. Os símbolos das vogais são idênticos aos do alfabeto latino, A, E, I, O, U, correspondendo, grosso modo, às vogais da língua espanhola ou italiana. Já as consoantes do alfabeto latino, que foram mantidas, nem sempre equivalem aos sons que suas equivalentes têm na língua portuguesa ou nas línguas latinas. O J, né, o símbolo J, que representa o I, não representa o que aparenta na língua portuguesa, mas o I alemão e holandês, que equivale ao som produzido em ditongos como I, no português, como na palavra ideia. O Y corresponde ao U do francês, né, que faz biquinho, ou U com o tremo ou a metafonia do alemão. O princípio, que é uma herança grega, né, já do Y. O princípio é usar um só símbolo por som e não como, por exemplo, na língua portuguesa, em que sh e r são combinações de símbolos para um som. Sh em CH, né, o dígrafo CH, sh, r, o RR, o R duplo, né? O alfabeto fonético internacional divide seus caracteres que representam letras em três categorias: as consoantes egressivas, as consoantes não egressivas e as vogais. Cada caractere recebe um número para evitar confusão entre letras semelhantes, como E e C. E cada categoria diferente de som recebe diferentes sequências numéricas. Abaixo estão os símbolos do alfabeto segundo estas divisões. Para saber os códigos correspondentes no Unicode, veja Alfabeto Fonético Internacional no próprio Unicode. Para mais informações sobre os sons, fonemas, em si, veja fonética. As letras que possuem correspondente no alfabeto latino geralmente recebem também fonema equivalente ao da mesma letra em algum idioma que as usa. Algumas delas aparecem também ligeiramente modificadas. Quando isso ocorre, corresponde a um som similar ao da letra base. Por exemplo, todas as consoantes retroflexas têm o mesmo símbolo que as consoantes alveolares equivalentes, exceto por adicionarem um gancho no canto inferior esquerdo da letra. Diacríticos podem ser combinados com os símbolos do alfabeto fonético internacional para transcreverem ligeiras modificações fonéticas ou articulações secundárias. Também há símbolos especiais para características suprassegmentais como a tonicidade e o tom. Consoantes egressivas. Então nós temos uma consoante egressiva, é uma consoante que é produzida com a obstrução da glote, o espaço entre as cordas vocais, ou da cavidade oral, a boca, e uma emissão de ar simultânea ou subsequente vinda dos pulmões. Estas consoantes são a maior parte das consoantes existentes no alfabeto fonético internacional, bem como em todos os idiomas humanos. Todas as consoantes do português e do inglês, por exemplo, estão nesta categoria. A tabela está dividida em linhas que designam o modo de articulação, indicando como a consoante é produzida, e por colunas que indicam o ponto de articulação, indicando em que lugar do trato vocal a consoante foi produzida. A tabela principal inclui apenas consoantes com um único ponto de articulação. Então, como eu disse no início, né, seria bom para o aluno visualizar no alfabeto fonético internacional essas tabelas, uma vez que aqui o aluno só está tendo mais uma percepção teórica e não visual, né? E praticamente também uma percepção auditiva e não visual. Então nós temos aí uma percepção teórica e auditiva, e para que o aluno venha a ter então um contato visual com o alfabeto fonético internacional, entre em qualquer pesquisa
a respeito de alfabeto fonético internacional e dê uma olhada nas tabelas, né, dos símbolos do alfabeto fonético internacional. Só para nós termos uma ideia, nós vamos ter o ponto de articulação e o modo de articulação, né? Então nós podemos ter labial, coronal, dorsal, radical. Labial nós temos bilabial ou lábio dental. Coronal nós podemos ter dental, alveolar, palato alveolar, retroflexa. Dorsal nós podemos ter palatal, velar, uvular. Radical, faringal, epiglotal, né? E nessa questão toda aí nós temos que abrange tudo isso aí, a glotal, né? Modo de articulação, nós podemos ter nasal, oclusiva, fricativa, aproximante, vibrante múltipla, vibrante simples, fricativa lateral, aproximante lateral, vibrante simples lateral. Então depois vocês dão uma olhada como cada uma delas se classificam, né? Então aí nós temos símbolos para mais de metro e servem para todos os sons da fala humana, praticamente quase todos os idiomas naturais, né? Muito bem, notas. Asteriscos ao lado dos símbolos indicam sons que ainda não têm símbolos oficiais no alfabeto fonético internacional. Ver os respectivos párticos para os símbolos ad hoc encontrados na literatura específica. Cruzes marcam aqueles símbolos do alfabeto fonético internacional que foram adicionados recentemente ao Unicode, até o Unicode 5.1.0. Este é o caso da vibrante simples labiodental, simbolizada por um V com um gancho para a direita. Estas serão exibidas corretamente com uma instalação de alguma versão recente das seguintes fontes, né? Charles-Sil, Dulles-Sil ou Deja-Vu-San. Nas linhas onde alguns símbolos aparecem pares às obstruentes, o símbolo à direita sempre representa uma consoante sonora, com exceção do H sussurrado. No entanto, o ponto de interrogação nunca é sonoro, e a sonoridade do ponto de interrogação, né, desse símbolo fonético, é ambígua. Nas outras linhas, as soantes, cada símbolo representa uma consoante sonora. Embora exista um símbolo específico para o ponto coronal de articulação para cada uma das consoantes, exceto as fricativas, em se tratando de determinados idiomas, os símbolos podem ser tratados como especificamente dentais, alveolares ou palato-alveolares, de acordo como for apropriado para cada idioma, sem o uso dos diacríticos. Áreas escurecidas indicam articulações tidas como impossíveis. Alguns símbolos representam aproximantes ou fricativas sonoras. Em muitos idiomas, como o inglês, não são exatamente glotais, fricativas ou aproximantes. Ao invés disso, são tidas como meras fonações, né? O H aspirado e o H não aspirado. A forma assumida pela língua e não a sua posição que distingue as fricativas, né? Nós temos aí o caso das fricativas, sh, né? Sh, etc. Não, mas o sh, né? O ti não entra aí. Sh. Alguns estudiosos sustentam a opinião de que a nasal labiodental, M, não existe como fonema em qualquer idioma. Coarticulação. As consoantes complexas são sons que envolvem dois pontos de articulação simultâneos, isto é, são pronunciadas com o uso de duas partes diferentes do trato vocal ao mesmo tempo. Em inglês, o W do verbo went, foi, é uma consoante complexa ou coarticulada, pois é pronunciada com o arredondamento dos lábios, enquanto o fundo da língua é erguido. Outros idiomas, como o francês e o sueco, possuem diferentes consoantes coarticuladas. Então nós temos aí o M, aproximante velar labializada surda, o W, aproximante velar labializada sonora, né? O caso do U, aproximante palatal labializada sonora. Existe também a fricativa pós-alveolar, alvéolo palatal, ou palatizada surda. A fricativa pós-alveolar, alvéolo palatal ou palatizada sonora. Fricativa palato velar surda. E aproximante lateral alveolar velarizada. Então elas podem possuir coarticulação. Nota:
Então nós temos aí um símbolo que pode ser simultaneamente Xi ou o xizinho pequeno, né? No entanto, esta visão é contestada. Africadas e articulação dupla. Consoantes africadas e oclusivas duplamente articuladas são representadas por dois símbolos unidos por uma linha, que pode ocorrer tanto na sua parte superior como inferior. As 6 africadas mais comuns podem ser representadas ainda por ligaduras, embora esta não seja mais a prática oficial do alfabeto fonético internacional, já que um número excessivo de ligaduras seria necessário para representar todas as africadas desta maneira. Outra notação também costuma ser utilizada para transcrever as africadas como tse no lugar de um outro tipo de símbolo, de maneira paralela. Os símbolos para as plosivas palatais frequentemente são utilizados como uma forma mais conveniente ou africadas parecidas, mesmo em publicações oficiais que usam o alfabeto fonético internacional e, portanto, tais símbolos devem tais símbolos ser interpretados com cuidado. Então nós podemos ter aí descrição de linha e ligadura, nós temos a descrição de africativa alveolar surda, africativa alveolar sonora, africada pós-alveolar surda, africada pós-alveolar sonora, africada alvéolo palatal surda, africada alvéolo palatal sonora, africada alveolar lateral surda, oclusiva lábio-velar surda, oclusiva lábio-velar sonora e oclusiva nasal lábio-velar. Se seu browser se utiliza da fonte Arial Unicode MS para mostrar os caracteres do alfabeto fonético internacional, as seguintes sequências poderão ser formadas incorretamente devido a um bug nesta fonte, né? Consoantes não egressivas. As consoantes não egressivas são sons cujo fluxo de ar não depende dos pulmões. Entre eles estão os cliques encontrados nas línguas Khoisan da África e implosivas encontradas no Swahili, outro idioma africano. Então nós temos os cliques, implosivas e ejetivas. Cliques nós podemos ter bilabial, dental, pós-alveolar, palatal, lateral alveolar. Implosivas, bilabial, dental alveolar, palatal, velar, uvular. Ejetivas, bilabial, dental alveolar, velar e fricativa alveolar. Notas: os cliques são duplamente articulados e foram descritos tradicionalmente como tendo tanto uma liberação de ar para a frente como um acompanhamento na parte de trás, com as letras do clique representando a liberação de ar. Portanto, todos os cliques precisariam de 2 letras para uma notação mais adequada. Quando a articulação dorsal foi omitida, um K poderá ser presumido. Pesquisas recentes, no entanto, vêm questionando esse conceito do acompanhamento. Nestes casos, a letra do clique representa as 2 articulações, não há distinção uvular-velar, e a letra que acompanha representa o tipo de clique. Os símbolos para as implosivas surdas não são mais reconhecidos como parte do alfabeto fonético internacional, embora ainda permaneçam no Unicode. Atualmente, o alfabeto se utiliza da equivalente sonora com um diacrítico, indicando que é surda. Embora ainda não tenha sido confirmado em qualquer idioma e, portanto, não seja reconhecido explicitamente pelo alfabeto fonético internacional, uma implosiva retroflexa está disponível em suplementos para o Unicode, Unicode Phonetic Extensions Supplement, ou Supplement, acrescentados à versão 4.1 do Unicode Standard, Unicode Standard, ou podem ser criadas como um composto. Os símbolos para ejetiva frequentemente tomam o lugar de uma oclusiva glotal sobreescrita, uma oclusiva glotal sobrescrita nas soantes glotalizadas, porém egressivas, né, como ML, WA. Estes podem ser transcritos também pelos pouco acurados. Vamos ver a questão das vogais em rápidas palavras. Nós temos vogais, então, anterior, quase anterior, central, quase posterior e posterior. E outras qualificações também nós temos fechada, quase fechada, semi-fechada, média,
semi-aberta, quase aberta e aberta. Pode acontecer também vogais orais e vogais nasais, né? As vogais são produzidas sem nenhum impedimento na passagem da corrente de ar, né? I, E, A, O, U, etc. As semivogais, conforme o nome diz, são sons que têm ao mesmo tempo traços de consoantes e de vogais. No caso, nós teríamos a representação do I e do W, né? O I representado pelo J, quando a representação entre colchetes for J, a vogal é semivogal. E quando nós temos o W, também ela é uma semivogal. As vogais constituem uma classe de sons cuja produção não envolve uma constrição significativa dos articuladores na cavidade oral, espaço onde a maioria das vogais é produzida. Contrariamente às correntes que requerem 3 parâmetros para a sua descrição, a descrição de vogais requer o fornecimento de informação sobre 4 aspectos de sua articulação, nomeadamente subida ou descida do corpo da língua, altura, altas, médias e baixas. Avanço ou recuo do corpo da língua, anteriores versus posterior, recuadas. Arredondamento ou não dos lábios, arredondadas versus não arredondadas. Realização deste movimento com gestos tensos ou relaxados. Alternativa. Jakub Marian desenvolveu um alfabeto fonético mais genérico e universal em contraposição ao alfabeto fonético internacional inglês, ou International Phonetic Alphabet, que é baseado e referenciado tão somente no alfabeto latino. Cada consoante é definida por um símbolo gráfico formado por 2 parâmetros maiores, modo e ponto de articulação, e um menor, sonora ou surda. Por sua vez, cada vogal apresenta 2 parâmetros maiores para abertura e posição, frontal, média, posterior, etc., havendo o menor, o arredondamento da mesma. Então nós gostaríamos que vocês então não se esquecessem, não ficar só com a questão teórica e auditiva, né? Procurar alguma forma visual de compreender e conceber o alfabeto fonético internacional para você se familiarizar com os símbolos que eles apresentam, ok? Não é difícil de achar, uma pesquisa aí pela internet você logo consegue. Um abraço e até um próximo Hangout. Boa noite. Características da fala que podem ser distinguidas no idioma falado, fonemas, entonação e a separação de palavras e sílabas. Para representar características adicionais da fala, como o ranger dos dentes, sigmatismo, língua presa e sons feitos com lábios leporinos, utiliza-se de um conjunto ampliado de símbolos chamados de extensões ao AFI, extensões ao alfabeto fonético internacional. Ocasionalmente, letras ou diacríticos são adicionados, removidos ou modificados pela Associação Fonética Internacional a partir da alteração mais recente em 2005. Existem 107 letras, 52 diacríticos e 4 marcas de prosódia no alfabeto fonético internacional. Os símbolos do alfabeto fonético internacional são divididos em 3 categorias: letras, que indicam os sons básicos, diacríticos, que especificam mais esses sons básicos, e suprassegmentais, que indicam características como velocidade, tom e acento tônico. Essas categorias são divididas em seções menores. As letras podem ser vogais ou opcional. O alfabeto fonético internacional, referenciado pela sigla AFI e pela sigla em inglês IPA, International Phonetic Alphabet, é um sistema de notação fonética baseado no alfabeto latino, criado pela Associação Fonética Internacional, como uma forma de representação padronizada dos sons do idioma falado. O alfabeto fonético internacional é utilizado por linguistas, fonoaudiólogos, professores e estudantes de idiomas estrangeiros, cantores, atores, lexicógrafos e tradutores. Obviamente que nesse estudo eu gostaria de demonstrar para vocês os gráficos, toda essa questão, mas eu não vou ter condições, então eu aconselho que a gente vai fazer a leitura, vai demonstrar alguns exemplos e vocês procurem pesquisar na internet para observar do que se trata
o alfabeto fonético internacional e seu conteúdo. E vocês poderão ficar mais familiarizados então, ok? O alfabeto fonético internacional foi projetado para representar apenas aquelas características. Alô? Olá, muito boa noite. Nós vamos agora aprendermos um pouco a respeito do alfabeto fonético internacional. E vamos então, antes de nós lermos, sabermos um pouco a importância e o porquê do fonético internacional. Muito bem, dentro da fonética e da fonologia, nós sabemos que a fonética ela vai trabalhar os sons articulados da fala humana ou das línguas naturais, e a fonologia vai trabalhar, por sua vez, com os fonemas. A fonética vai trabalhar então com esses sons articulados, né, da fala, e será utilizado não como fonemas, mas a transcrição fonética entre colchetes. E, por sua vez, a fonologia trabalhará com os fonemas, ou talvez a unidade mínima da fala, que não são letras, então nós vamos trabalhar os fonemas que não são letras entre barras inclinadas paralelas. O porquê do alfabeto fonético internacional? O alfabeto fonético internacional, a sigla AFI, em inglês, seria IPA, português, alfabeto fonético internacional, AFI, inglês, IPA, International Phonetic Alphabet. É uma convenção que foi chegado ao consenso de foneticistas, fonólogos, né, filólogos, enfim, para trazer realmente uma facilidade ao aluno, ao estudante, que se propõe a aprender um idioma, né, ou se envolve com o ensino e aprendizado de língua estrangeira, seja ele um segundo idioma ou seja uma língua estrangeira. Então, muitas vezes nós sabemos que nem todos os fonemas de todas as línguas estão contidos em uma só língua materna ou uma língua nativa do aluno ou do estudante em questão. Então, como o aluno ele é possuidor do alfabeto do aparelho fonador, mesmo que a sua língua nativa, a sua língua materna não tenha, por exemplo, um TH do inglês, né, ele não vai deixar de aprender o inglês, porque com um certo exercício, com uma certa prática, uma certa constância e uma certa perseverança, obviamente, através do alfabeto fonético internacional, com a ajuda dos símbolos e dos fonemas e também do aparelho fonador, ele obviamente poderá produzir o som do TH. Então nós vamos observar que não importa se a minha língua materna, a minha língua nativa, não tenha, por exemplo, os sons guturais do árabe, ou alguns sons do alemão ou do francês, isso não importa. Então é uma questão de exercício e eu vou chegar lá. Então o alfabeto fonético internacional ele vai facilitar um pouco a vida do estudante, a vida do aluno de língua estrangeira. Então vamos ver aí o alfabeto fonético internacional.